Eu ainda há pouco, eu estava dando uma olhadinha na fotografia da reunião de domingo, na casa do Lula. O Lula ali com o spinner, brincando com os netos, com os filhos, né? Melhor dos mundos, parece que não aconteceu nada com ele. Completamente alienado, brincando com a família, com os netos. 4 dias depois da sentença proferida pelo juiz Sérgio Moro, que o condenou a 9 anos e 9 meses de cadeia. 4 dias depois. Se fosse com você, você estaria assim tão tranquilo, hein? Você estaria reunido com a família, dando risada e ainda postando a foto nas redes sociais, né? Você faria isso, hein? Olha, senhores, nós estamos lidando com espécimes raros da política brasileira. Sim, senhor. Você já deve ter ouvido falar no Macunaíma, né? O Lula parece que é o espécime número 1 de Macunaímas aqui do Brasil. Essa gente se dá bem, o Gerson, aquele jogador, você lembra dele? Fazia uma propaganda de cigarro, esperto, ele é esperto. A esperteza de alguns brasileiros, né? Como o Lula, né? Você acha muito esperto, né? Mas o Lula é muito esperto mesmo. Esse pessoal não é brincadeira, sabe, tia? Mas às vezes o esperto demais come cru, hein? Alguém deve estar se perguntando assim, alguns de vocês, muita gente já me disse isso, né? Me perguntou isso aí, disse, mas vem cá, como é que se explica isso? Hein? Por que esse comportamento, né? Porque no dia seguinte a sentença do Moro, o Lula já estava fazendo um discurso lá em São Paulo, no PT, assim, avacalhando novamente, né? Com os procuradores, com o juiz, Eu acho que a explicação talvez esteja no que o próprio diretor do Instituto Datafolha disse nesse final de semana. Vocês vejam as pesquisas, disse ele, do Datafolha, mostram que a cada vez que o Lula é conduzido para uma audiência em juízo, o que é condenado a uma cadeia, o que é uma nova denúncia contra ele, comprovadas, os índices de intenções de voto no Lula crescem. Foi o que ele disse, pode ler isso aí, eu publiquei no meu site, inclusive. Vejam só, ele se prendeu a esse aspecto, né? Ele não se prendeu ao aspecto de que também cresce o índice de rejeição, cada vez mais já está em 60%, né? Segundo eu acompanho durante toda a minha vida como jornalista, o que me disseram todo cientista político, donos de institutos de opinião, é o seguinte: índice de rejeições que passam de 30%, 40% determina o fracasso do candidato total. Nunca houve caso em que um candidato com esse índice de rejeição se elegeu. Mas, no entanto, o que o Instituto Datafolha, o diretor, está ressaltando é que o índice de intenções de voto dele tem aumentado. Então, ou seja, parece que ele quer dizer assim, mais ou menos o seguinte: olha aqui, ó, quanto mais cafajeste for o Lula, mais voto ele vai ter. Ou seja, mais cafajeste vai estar votando nele. Será que isso é verdade, hein? Bom, o Lula parece que acredita nisso e o PT também. Porque vocês não tenham dúvida de uma coisa: essa politização que o PT, o Lula e seus aliados produzem aqui no Brasil, neste momento, essa politização das decisões, do embate judicial, né? Visa o quê? Visa vencer em juízo? É evidente que não, né? Eu canso de me sentar no banco dos réus por crimes de opinião, que eu transmito aqui mesmo para vocês todos os dias, e sei muito bem que se tem uma coisa que um réu não pode fazer é ficar confrontando o juiz. Não vai dar pé, né? Porque os juízes também são humanos, né? Não é só as provas dos autos que valem, não.
um olhar enviesado, às vezes, pode custar alguns anos de cadeia, ou uma condenação possível. Então, por que ele confronta desta maneira os juízes, o próprio Ministério Público Federal? Porque ele quer politizar esse ambiente todo, né? Que já está bem conturbado, porque praticamente atinge todos os grandes partidos políticos, né? PMDB, PP, todos eles. Né? Então, se ele está politizando dessa maneira, é porque ele quer que aconteçam coisas como essa que foi apresentada pelo relator da reforma política, ali, o Vicente Cândido, estabelecendo que ninguém pode ser preso 8 meses antes das eleições. Por que o Vicente Cândido apresentou essa emenda ali? Apresentou essa emenda porque ele quer livrar a cara do Lula. Que se ele vier a ser julgado no TRF4 aqui de Porto Alegre, portanto, pela segunda instância, vai para a cadeia. Então, se imagina que isso possa acontecer entre abril e maio do ano que vem. Ora, pela emenda do Vicente Cândido, ele já estaria livre. Mas eu estou me referindo a apenas uma das ações que estão acontecendo dentro do Congresso. Ou seja, a politização que estão tentando fazer em relação a toda essa questão da Lava Jato, o Lula principalmente, essa politização visa fazer com que, dentro do Congresso, na Câmara ou no Senado, se aprovem leis restringindo as ações de juízes e do Ministério Público no âmbito da Lava Jato, para livrá-los, livrar o Lula, o Aécio, todo mundo. É isso, quanto mais eles conseguirem politizar isso e mais adesão conseguirem, mais êxito terão os seus áulicos dentro da Câmara e do Senado e até fora deles, na mídia inclusive, para que eles todos possam ser livres, né? Quem acompanhou a Operação Mãos Limpas na Itália sabe que é exatamente nesse estágio que nós estamos. E foi aí aonde fracassou a Operação Mãos Limpas na Itália. Nós estamos neste exato momento. Quando se atinge as raposas felpudas da política, ali é que corre o risco, né? Porque são eles que têm instrumentos para poder obstaculizar a ação do Ministério Público, da Polícia Federal e do Judiciário. Vocês vejam como já no âmbito da Polícia Federal, o governo propriamente, o Temer mesmo, que também tem que se livrar disso aí, já está agindo, né, para impedir que os delegados possam continuar agindo, né? O passo que nós estamos vendo nesse momento, dentro e fora do Congresso, é o de atacar o Ministério Público Federal e de atacar o Judiciário. É isso aí. Prestem bem atenção, é isso aí que está acontecendo mesmo. Não se iludam, não.